Estamos aqui com um professor e sócio da K01, né? Vou pedir para o professor logo na sequência explicar um pouquinho o que seria a K01, Capital Intelectual. O professor, ele é professor universitário, além de ser professor universitário, né, que já tem uma carga de tempo pesada. Ele é autor de mais de 6 livros, e um deles é o que a gente vai focar um pouquinho na nossa Soft Talk hoje, que é o Potencializando a Sua Criatividade. O professor tem alguns outros livros muito interessantes, que aí a gente vai perguntar também, né, o Ideias Exponenciais, e o One. Também vou perguntar para o professor um pouquinho sobre esse livro. E aí a primeira pergunta para o professor seria, professor, a gente viu que o senhor está há mais de 20 anos na K01, Capital Intelectual. Me conta um pouquinho o porquê desse nome, né, o que faz a K01, e pode dar alguns highlights específicos na sua carreira, nesses 20 anos como consultor sênior. Ok. Bom, muito obrigado. Vou te pedir um favor, viu, Claro. para mim tratar por você, que aí eu vou ficar me sinto mais em casa aqui, tá bom? Ah, perfeito. Vou começar comigo, então. Sou Gilvan, né? Eu sou aqui na SoftRap, eu sou diretor da área comercial, né? A gente atua na SoftRap há mais de 2 anos na área comercial. A minha formação especificamente é em ciências físicas e biomoleculares. Trabalho, né, fiz também aí uma pós-graduação na área de matemática e modelagem, e hoje atuo na SoftRap, né, ajudando empreendedores, ajudando nossos clientes a melhorar um pouquinho das ideias, a melhorar, formatar melhor os projetos, né, atuando como especialista na construção de projetos, né, desde o nível mais técnico até o nível mais genérico, né, ideias que estão ainda em concepção. Esse é um pouquinho da minha biografia. E aí volto a pergunta para você, professor. Conta um pouquinho da sua história aí. Eu tenho várias perguntas para fazer, super curioso sobre os seus livros. Quero aprender bastante coisa aqui e deixar também para os nossos clientes, os ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, ou seja, ouvindo no podcast, ou seja, assistindo na Twitch, ou depois assistindo, né, logo depois da gravação, assistindo no YouTube, aprender um pouquinho de criatividade. E aí queria começar com a K01. O que seria a K01? Como é que veio esse nome? Tá bom. A gente sempre brinca, né? Eu falo a gente porque eu tenho uma sócia, que é minha filha, né, a Carla, e a gente brinca porque é comum que perguntem, né, pra gente. Por que é K01, né? E aí a gente olha um para o outro, dá risada. Eu falo, olha, eu vou contar a versão a normal, né? A normal, separado, né? E a versão criativa da história. Na verdade, quando a gente foi criar o nome, como é que vai chamar, como vai chamar? Eu gosto muito dessa coisa de número, né? Como minha filha chama Carla, mas é Carla com C, né? A gente vai pegar a letra K, e vou pegar o número 1 de Humberto, né? E a gente separa por um número 0, fica K01. Aí, agora passo a bola para ela fala, não, na verdade, assim, é que é K de knowledge, conhecimento, e 0 digital. E aí a gente vai contando um monte de histórias, até já houve quem tivesse lido como Koi, e Koi é bacana, porque Koi em japonês significa amor, né? Então, assim, é uma consultoria na área de educação, nasceu por conta da minha experiência como professor. Então, eu me formei em 1981 na ESPM e atuava em propaganda numa área técnica, o que hoje seria mais ou menos correspondente à computação gráfica, mas antes do computador, né, era a produção gráfica. E o professor da disciplina ficou doente, precisou se afastar para um tratamento. O diretor da faculdade me chamou e falou, Humberto, você pode substituí-lo por um ano? Isso em 82, né, um ano depois de eu me formar. Eu falei, ok, por um ano, né? E passaram-se 38, né? E aí eu percebi
38, né? Durante muito tempo eu estive professor, hoje eu me considero de fato professor, ao longo do tempo eu contei com pessoas generosíssimas, né? Colegas na profissão, na área acadêmica, e coordenadores também, que me orientaram no sentido de poder fazer um bom trabalho. Eu comecei na ESPM, depois em paralelo na FAAP, aí já não havia mais como conciliar as duas, fiquei na FAAP por 21 anos, depois saí, hoje atuo só em pós-graduação, MBA e mestrado, porque eu não consigo com a agenda recorrente. Então, hoje, por acaso, né, tá todo mundo em casa, mas havia momentos em que eu estava no mesmo dia em 2 estados diferentes. Tinha um treinamento de manhã aqui em São Paulo, outro em Brasília à tarde, ou à noite. Então, não dava tempo de conciliar, né? Complementei o meu trabalho. Então, a agenda é mais flexível, né? No MBA e mestrado. Então, nos últimos 6 anos, né? Durante 32 eu atuei na graduação também. Então, hoje não mais. E aí eu percebia, né, que a tecnologia, porque aí acompanhei a transição, a chegada do computador nas empresas, depois dentro de casa, e eu percebi que havia uma possibilidade muito grande de a gente levar conhecimento mais longe. E ao longo do tempo fui percebendo que isso se confirmou. Em 2002, eu concluí um MBA na área da tecnologia da educação e pensei, ok, é um momento, então, né, para trabalhar. Né, já trabalhava como consultor desde 2000, mas agora com um foco específico em educação. A gente não conseguiu manter o foco específico na educação exclusivamente, porque eu ainda conhecia pessoas na área, né, que me solicitavam trabalhos. Então, ao mesmo tempo, a gente desenvolvia algum tipo de site, e até hoje ainda faço peças gráficas, né, para alguns clientes, mas o nosso foco é a educação corporativa ou acadêmica. O grande foco é a corporativa, né, mas eu até, essa semana, fui requisitado para um projeto acadêmico muito interessante. Eu ainda não posso dar detalhes, né, mais adiante. Para desenvolvimento de uma disciplina no formato online. E o curioso, né, é uma frase tão já batida, mas infelizmente eu vou repetir, né? Grandes momentos de crise ou de mudança aceleram processos. Eu acredito na EAD desde há muito tempo. O processo demorou muito para se consolidar, e na pandemia a gente percebeu que aí, de repente, todo mundo foi, né, para as plataformas, a educação em especial, né? E aí eu percebi, né, ok, é um bom momento para a gente mostrar, então, aqui a gente veio, né? Como eu já tenho, né, esse tempo todo, né, a bagagem, a experiência, trabalhando com clientes corporativos ou acadêmicos, então, desde construção de conteúdo, desde o zero, você vai ter que falar sobre casos de prática cardíaca, né, para um determinado hospital. Ok, né, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu sei quem tem. Né? Trabalhei com mais de 2.000 professores ao longo da vida, eu tenho ou professores ou especialistas, né? Então, a criatura chega aqui, desenvolve conteúdo, a gente ou vai filmar, ou vai para a plataforma, vai fazer interativo. Então, foi esse o começo, né? Hoje atuamos na consultoria, treinamento, palestra, workshop, enfim, né? E assim, a educação é a nossa praia, mas a gente transita em diferentes áreas por conta até mesmo de expandir a percepção. O foco é este, mas a gente gosta de aprender, né, o quanto mais possa aprender. Como para você, como é ensinar, né, como é falar sobre criatividade, quais são os grandes desafios de falar sobre criatividade, escrever sobre criatividade, qual você vê que são as barreiras, os desafios, né, as preconcepções sobre a criatividade? Sabe que o meu maior desafio em criatividade não fica do meu lado, fica do outro lado. É convencer a pessoa, né, convencer alunos, ou então as empresas, né, convencer os profissionais de que a pessoa é criativa, porque ela não acredita. Eu falo, mas você não nasceu desse tamanho, você já não foi criança? Já viu criança brincando? Você dá uma caneta para uma criança, você dá um lenço para uma criança, isso aqui vai virar um brinquedo em 1 minuto. Sabe? Aí você dá Lego, post-it, você dá lápis de cor, massinha, o cara fica lá parado, ele faz uma minhoca. Então, com toda essa experiência ao longo do tempo, você consegue fazer mais do que isso. Naturalmente, há uma explicação, né, do porquê a gente se transforma assim, né? Então, o meu maior desafio, que também é a minha maior motivação, é lidar com a crença que a pessoa tem
de que ela não é uma pessoa criativa, né? E até, do ponto de vista da ciência, do estudo, né, não é uma afirmação minha, eu só repito aquilo que os especialistas que trabalharam em laboratório com isso e concluíram, todas as pessoas são criativas, isso é um fato. A forma como a gente mostra para o mundo a criatividade vai variar de pessoa para pessoa. E algumas pessoas não mostram por uma infinidade de razões. Então, por se sentirem intimidadas diante de alguém, por vergonha, por preconceito, por uma série de razões, as pessoas não demonstram, não aplicam sua criatividade. E aí as empresas perdem oportunidade, né? Porque tem capital intelectual. Você tem um livro, né, que é até assunto do nosso papo hoje, o livro Ideias Exponenciais. O que seria uma ideia exponencial? Como uma pessoa ela pode ter uma ideia exponencial? A ideia exponencial é algo que a pessoa ela tem, algo que a pessoa constrói. O que seria essa ideia exponencial? Olha, uns 10, 12 anos, mais ou menos, eu fui recorrer a um livro bem antigo, chamado Criatividade, do Paul Torrance, que talvez tenha sido o primeiro grande estudioso da criatividade, né? O teórico do tempo moderno, trabalhando em cima de testes para avaliar o potencial criativo das pessoas. E numa das tabelas lá, ele não mostrou isso, mas aquilo me proporcionou uma percepção, né? Que seria possível, por conta do aperfeiçoamento, que uma ideia que alguém tenha, ela possa melhorar dobrando o seu valor. Então, seria algo mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Essa percepção, sei lá, esse lampejo que eu tive, num momento ainda anterior a essa fase atual da exponencialidade, né? Organizações sociais. Mas seria algo mais ou menos assim. Você tem uma ideia fraquinha, tá? De um novo uso para caneta, né? Eu vou usar caneta para furar papel. Essa ideia vale quanto? 1 centavo. Ok, 1 centavo. Se você pensar eu ia desenhar, mas nem vou. Se você pensar mais um pouco nessa ideia, além de furar papel, para que ela serve? Aí você vai pensando em novas possibilidades de uso para aquele objeto, e a cada nova ideia que você tem, a cada novo salto de qualidade, a ideia dobra de valor. Eu tenho até o cálculo, que eu não tenho de cabeça, vou puxar daqui a pouco. Até a 10ª ideia, se não me engano, a 10ª ideia, dobrando de valor, ela vai valer 5,12 unidades monetárias. Dólar, real, peso, o que seja, né? Então, ela é uma curva baixinha. Só que aí ela vai pular, né, de 5,12 para 10,24, para 20 e 48. Então, aí a curva começa a ser ascendente e a gente percebe valor. Então, o valor exponencial é que a ideia dobra, né? 1 centavo, 2 centavos, é pouquinho. Tem uma alegoria sobre isso aí no livro chamado O Homem que Calculava, do Malbataran, que é um desafio proposto para uma lenda, né, sobre a invenção do jogo de xadrez. E que fala, né, o rei vai contemplar, vai premiar alguém que tinha dado uma ideia, e a pessoa fala, o senhor pega o tabuleiro de xadrez, o senhor coloca 1 grão de trigo na primeira casa, 2 na segunda, 4, né? E o senhor vai dobrando. E o rei fica indignado, né? Fala, estou te oferecendo fama, glória e riqueza, você quer um punhado de grãos de trigo? Então volta daqui uma semana, né? Aí depois de uma semana o rei percebeu, que os seus matemáticos calcularam, que precisaria de 700 anos de colheita para ter aquela quantidade. Então, o exponencial é algo não percebido. Por conta, né, dessa curva ascendente, que no momento em que ela vira ascendente, ela ganha um tremendo valor. E o conceito da exponencialidade das organizações, em especial as mais recentes, né, é o fato de que elas conseguem não dobrar, né, a sua capacidade, mas aumentarem até 10 vezes a cada nova mudança. E aí a gente percebe, né, exemplos que, nesse momento atual, têm sido questionados, mas exemplos de empresas que começaram muito pequenas, né, startups, de repente são o que a gente chama de unicórnios. Né? Aqui no Brasil, acho que a gente já tem 2 unicórnios, né? Eu não tenho certeza dos números atuais. A gente tem a Stone, tem o Quinto Andar, Nubank, acho que a Loft já está. Quinto Andar já é unicórnio? Sim. Já fez uma rodada de investimento agora recentemente, já no Evaluation grande. Que legal.
A gente tem Stone, eu acho que deve ter até mais alguns aí despontando. Opa, que beleza. Isso é muito bom, muito bom. Ah, excelente. E aí, para, né, ajudar até quem está nos acompanhando a ser o próximo unicórnio, como é que eu faço, por exemplo, eu tive uma ideia seguindo no seu exemplo, né? Tive uma ideia de aplicações para caneta. Tive literalmente essa ideia. Aplicar a caneta, vamos pensar. Pronto. Sabe tem umas canetas que eu acho super interessantes, que ela tem um descanso pro celular. Tive uma ideia dessa, uma caneta que é um descanso pro celular. Como é que eu faço para essa ideia, né? Como eu faço para expandir essa ideia? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que qual é o processo para eu fazer essa ideia valer muito e me dar grana? Não digo nem em questão de vender, em questão de ir, mas melhorar essa ideia. Qual é o grande segredo para melhorar essa ideia para ela se tornar uma ideia exponencial? Legal. Olha, acho que essa pergunta ela é fundamental. Para quem pensa em montar um negócio, ela é fundamental. Primeira coisa não dá para fazer tudo sozinho. Ninguém é especialista em tudo. Então, o Bruno pensou numa ideia para caneta, aí vai estar sacada, não conhecia. Vou até procurar isso. Uma caneta que é um descanso para celular, maravilha, né? Então, um minutinho. Perdão. Então, Fica tranquilo. Eu tive uma grande ideia, ok. Primeiro passo, na minha opinião, né? A ideia é viável, vai patentear. A sua ideia. Primeiro passo. É um produto, né? Patenteia. Hoje é possível patentear também uma ideia de serviço. Acho que a ANI, Associação Nacional de Inventores, tem esse processo que é feito fora do Brasil, não aqui. Né? O Brasil ainda não patenteia ideia, né? De serviço, mas enfim. Então, primeira coisa, patenteia. Segundo passo, né? Porque eu vou fazer um pequeno um passo à frente. O grande equívoco, não gosto da palavra erro, né? O grande equívoco cometido é assim: a pessoa teve uma ideia, aí ela vende o carro, vende a casa, ela investe todo aquele dinheiro para a produção daquilo, certo? Aí ele perde a família, perdeu a casa, perdeu o carro e desanimou numa ideia que era muito boa. Então, o que eu penso tive a ideia, eu vou patentear a ideia, vou buscar no mercado parceiros que viabilizem a minha ideia, vamos captar recursos, porque eu não vou saber fazer. Sabe? É melhor usar a minha inteligência para criar outras ideias. Eu vou ganhar muito mais compartilhando do que sozinho. Então, a minha sugestão primeiro que mais cabeças pensando, vão vir muitas outras ideias, sugestões para aquela ideia e aperfeiçoamento. Então, procurar o colaborativo, procurar parceria, procurar investimento, procurar as incubadoras, procurar consultorias, porque é daí que você vai... Já existem fórmulas que foram testadas. Sabe? Você vai bater o olho, com certeza, né? Chegar na sua... Você vai bater o olho, alguém da equipe aí vai bater o olho e vai falar assim, opa, isso aqui, olha, a gente teve aquele outro exemplo do açougue, né? Mas que é caneta, não importa, olha, o desafio é parecido. Vamos por aqui. Sabe? Então, perfeito. Às vezes, né, principalmente na minha experiência como na área comercial da SoftRap, né, as pessoas elas chegam para a gente ou abordam alguma pessoa da minha equipe, né, com uma ideia e a primeira coisa que ele diz, não, eu só tenho ideia, ainda não está muito estruturada, às vezes ele ainda não acredita muito na ideia, ele não consegue, tem uma certa dificuldade para expandir essa ideia ou para enxergar essa ideia de outros ângulos, né? E que isso está muito relacionado à parte de criatividade, né? Ele exercer aí a criatividade. O que você diria, né? O que você daria de conselho para uma pessoa que ela tem uma ideia, né? Ele identificou um problema, né? Ele identificou um nicho ali de mercado, ele identificou uma área que ele pode atacar, seja porque ele tem experiência, né, como é o caso, como muitos dos nossos clientes, ele trabalha como gerente, dá um exemplo, mas não entrando muito na ideia de um cliente nosso, mas ele trabalha com galerias de arte, né, trabalha com
galerias de arte, ele identificou uma ideia dentro do mercado de galerias de arte, né, dentro do mercado de venda de arte de alto valor, arte que vende a 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, né? Então ele identificou um nicho, uma necessidade que todas as galerias falham, e aí ele tem um certo problema, não é o caso do cliente, mas só usando o nicho dele como exemplo, tem uma certa dificuldade de formatar essa ideia, né? Ele tem um start, mas ele precisa, e ele sabe disso, que ele precisa ampliar. Chega, se for colocar aí a cada 10 clientes, né, 3, 4, 5 clientes nossos, 5 prospects chegam nesse estágio, né? A gente chama até de estágio 1. Ele é um curioso, ele é um cara que teve uma sacada ali, mas ainda não preencheu o ciclo. O que você daria, né, de conselho para essa pessoa que ainda precisa formatar a ideia, ainda precisa expandir a ideia, às vezes talvez ela esteja um pouquinho incipiente, está numa direção legal, mas ainda está incipiente. Como é que ele pode, quais são as técnicas, quais são os processos, os hábitos que ele pode usar, né, ou para melhorar essa ideia que ele já teve, né, para rumar ele a um caminho de uma ideia exponencial, ou seja, para, por exemplo, quem sabe, ver outros lados dessa mesma ideia, desse mesmo nicho, que possam ser mais rentáveis. Boa, boa. Bom, a minha recomendação é, se você vai começar um negócio novo, tudo tem negócio. Então, faz um Canvas, né, um BMG. Né? Coloca aquilo lá, preenche aquele quadro do Canvas para entender se as suas variáveis elas estão todas conversando entre si. Então, começaria por aí. Depois, eventualmente, eu proporia, né, fazer um mapa de persona, né? Legal. Descrição, para entender melhor quem é o teu público, e feito isso daí, até com uma compreensão pessoal, né, do próprio idealizador, né, de que teve a ideia original. Pesquisa, né, pesquisar o que é que tem similar aqui, o que é que tem similar fora daqui do Brasil, né, como concorrente direto, concorrente indireto, inspiração, e claro, tem que procurar uma consultoria ou uma incubadora, porque tem muitos aspectos que estão conectados. Então, recentemente eu vi o pessoal teve uma ideia fantástica de um projeto aí que envolvia produção de vídeo. Só que esqueceram de avisar que quando você produz um vídeo e você quer colocar uma trilha, você tem que assegurar que a trilha é livre ou que tem que pagar direito, né? Então o pessoal desenvolveu um monte de produtos que batiam no canal do YouTube e vinha bandeirinha vermelha, né? Bloqueado. Não era nem restrito, bloqueada. Então aquilo gerou uma frustração. Então, você tem que ter uma consultoria jurídica, uma de marketing, contábil, para saber, né, quanto que eu pago de imposto aqui para poder fazer a precificação, o que é que envolve esse lançamento, enfim. É um processo mais complexo, né, não é tão simples. Daí, muitas vezes eu já propus, né? Você teve essa ideia, ela começou a ser estruturada, procure uma consultoria. Aqui no Brasil, a gente não tem nada parecido ainda, né, que eu conheça, com a IDEO, né, americana, que é uma consultoria para inovação. Então, você chega com a ideia e fala, eu tive essa ideia, isso aqui tem que gerar negócio e dinheiro, né? Deixa na mão dele. E aquilo vai acontecer, eles vão te entregar a solução, obviamente, né? Custa caro, mas vai sair um produto de sucesso. A gente não tem nada aqui parecido, né? Qual o nome da empresa? IDEO, escreve IDEO, IDEO. Tem um caso legal. Que muita gente conhece, que é o caso do carrinho do supermercado, que é o caso mais, que é acho que é 13 de junho de 1999, é um caso que tem 21 anos já, mas é o caso clássico do design thinking. Você quer estudar design thinking? Pô, você que tem 21 anos, esses caras já... Tem gente que já morreu, tem gente que já morreu daquele filme, né? Mas é um caso clássico, um vídeo de 20 minutos, em que você vê as etapas, né? Desculpa, né? Me antecipei. Não. Thinking sem ter falado antes, né? Mas é uma abordagem. Assim, eu quero entender por inteiro aqui, né? O processo para ter um protótipo e fazer um teste com ele.
aí você vai usar uma abordagem, né? Que aí ela é eventualmente um passo adiante da criatividade. Uhum. E como é essa abordagem, né? Vamos tentar criar aqui uma startupzinha, vamos pensar num problema, vamos lá. Vou olhar uma coisa aqui super aleatória. Pronto. Vou pegar. Você tem um monte de livros. Tenho. Ocupando... Legal, ótimo, excelente. Uma ideia. Às vezes eu tenho um problema, né? Tenho livros aqui, tenho livros lá no quarto, que às vezes eu vou acumulando livros, assim, tenho vários livros de consulta, vou acumulando livros, mas tem alguns livros que eles são livros que, assim, são light novel, são. E são livros que eu leio uma vez ou duas e tenho que só fica ocupando espaço às vezes. Poderia ser uma startup para aí, uma ideia para resolver esse problema, né? Como é que a gente pode resolver esse problema? Eu gosto bastante de ler, gosto bastante de fazer consulta. Qual seria o primeiro passo? Identifiquei um problema, o que a gente pode fazer aí a seguir? Ok. A criatividade ela é parte do processo, né? Tem uma frase que eu usei uma vez em algum lugar aí, e depois eu havia repetido algumas vezes, achei legal, né? Sem modéstia, né? Vou citar a mim mesmo. Eu costumo dizer que a criatividade ela é um componente, né? Um ingrediente importante da inovação, mas ela sozinha não garante, né? Legal. A literatura especializada em inovação, o Manual de Oslo, o Manual de Frascati, eles afirmam que criatividade dá para se definir com um símbolo, que é esse aqui, ó. Então, criatividade não, perdão, inovação. Aqui, ó, inovação, não sei se aparece, ó. É resultado financeiro positivo. Inovação Legal. É resultado. E a criatividade é parte dele. A abordagem do Design Thinking, a gente vai ver muita gente falar que Design Thinking é um processo, Design Thinking é uma metodologia. Então, é assim, vou falar por experiência, por aplicação durante muito tempo, né? Eu, antes de entrar em sala de aula a primeira vez, numa sala de treinamento, para falar de Design Thinking, eu estudei por 5 anos. Eu falei, eu preciso entender isso aqui a fundo, eu não vou entrar e não vou falar bobagem. Aí, quando eu chego o cara fala, a metodologia do Design Thinking, eu falo, putz, devolve meu dinheiro, porque não é uma metodologia. Mas, enfim, né? Claro que é uma brincadeira exagerada, né? Aí depois o cara fala coisas que são legais. Então, é uma questão semântica, é uma como olha para o desafio. Ele tem 5 etapas. Então, as etapas são empatia, perfeito, definição, ideias, protótipo, teste. O Design Thinking, ele é tão simples, só que depois ele foi sendo sofisticado, né? Porque aí foram agregando ferramentas à forma de fazer a aplicação, que hoje tem gente que tem medo quando ouve falar, né? Mas o Design Thinking é, na minha opinião, a maneira mais prática e mais barata, porque, em geral, ela vai custar algo perto de zero, né? Para você adaptar a prática. E você pode gerar ideias de alto valor, né? A empatia. Se eu fosse imaginar algum serviço a ser prestado para alguém que tem livros em casa, né? A gente fala da leitura, né? Eu também tenho aqui. Aí, como você falou, tem livros que eu li 1, 2, 3 vezes, mas eles têm valor sentimental, uma referência, enfim, né? Dá para fazer alguma coisa, não me ocorre o que agora, né? Mas como que eu faria esse espaço de outra forma, né? Pensei numa ideia aqui que poderia ser o seguinte: você gosta de. Você tem livros aí que lê uma vez, eu tenho livros que eu li uma vez, a gente poderia trocar esses livros. Pode ser que o livro que você leu uma vez, eu não li nenhuma vez, né? E o livro que eu li uma vez, você tenha lido. Acho que eu tive até uma ideia que se segue a essa. Se caso você, o livro que eu tenha, você já tenha lido, o que eu posso fazer? Sei lá, trocar isso por uma moeda, olha só, criar não dinheiro físico de verdade, mas um crédito virtual, criar um crédito assim que aí eu transformo
e aí transformam num crédito virtual, que aí acaba sendo o mesmo processo do escambo à moeda, né? Então, a gente fazer essa troca aí, eu penso que poderia ser uma abordagem, né? Aí, o que a gente poderia fazer a seguir? Depois, com essa ideia, surgiu agora, o que a gente faz dentro do design thinking, como próximo passo? Veja que interessante, né? Você acabou de fazer um exemplo prático da exponencialidade da ideia, né? Você teve uma ideia e em seguida teve outra, e ela já tem muito mais valor do que o dobro, né? Tem um caso que é clássico, que talvez até vale a pena a gente deixar como referência para quem até quiser entender mais. Isso que você falou agora, eu estou anotando a ideia aqui, ó, quem chegar primeiro eu patenteia. Genial, ideia, genial, estou brincando. Estou brincando como genial, não vou patentear, não. Tem um caso chamado The Red Clip, o clipe vermelho. Legal. E o fulano, não sei se você já ouviu falar? Não. O fulano pegou um clipe desse papel vermelho e anunciou, né? Troco por algo do meu interesse. E alguém achou que era engraçado, trocou por uma caneta. Troca uma caneta, ele foi trocando. Se não me engano, o sistema de troca demorou acho que 3 ou 4 anos, né? A última troca dele foi troca um terreno por uma casa. Caracas! De valor. Se tem algo exponencial que ganhou valor desse jeito, foi essa sacada, né? Então, procurando na internet, né, o clipe vermelho, o Red Clip, dá para a gente observar como... E esse caso não é novo, não. Esse caso tem para mais de 10 anos. Então, essa ideia de você gerar valor, né, agregar valor, fazer com que as pessoas percebam o valor, porque o que me leva a trocar uma caneta funcionando, né, por um clipe vermelho? Porque eu gosto do vermelho, porque, enfim, né? Mas como que, no caso dos livros aqui, funcionaria? Primeira coisa, ela é fundamental em qualquer processo, né? Sempre foi. Eu trabalhei junto com um profissional na área de propaganda que usava isso de modo brilhante, Júlio Ribeiro, fundador da Talent, né? Legal. Está com o livro dele aqui em cima, está em algum lugar aqui, enfim, né? Fazer Acontecer. É um livro antigo, que foi escrito há algum tempo, atual no modo de chegar até o cliente. A agência dele foi responsável por criar conceitos como não é nenhuma Brastemp, né? Tratando de qualidade. Então, assim, ele é um gênio. E ele falava, o profissional que vai criar uma solução para o meu cliente, né? Porque ele é agência de propaganda, ele tem que conhecer o produto, ele tem que ir no mercado, ele não vai sentar aqui e falar, o biscoito X é muito bom. Ele experimentou o biscoito? Tem que experimentar, tem que ir no ponto de venda, tem de observar como as pessoas compram, né? Então, o primeiro passo seria falar com pessoas iguais a você, com você, para colher esse tipo, né, de impressão. Eu tenho apego a alguns dos livros aqui, eu não trocaria por nada. Eu li uma vez só por conta de apego sentimental, né? Outros eu trocaria sem o menor problema. Outros eu emprestaria. Então, assim, descobrir das pessoas, né? Primeiro, a empatia. O segundo passo é definir qual é o desafio. Tem uma frase atribuída ao Einstein, não sei se é dele, né? Que diz mais ou menos assim: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse desse problema, eu usaria os primeiros 55 minutos para definir o problema. Porque se eu definir bem, em 5 minutos eu respondo. Em sala de aula, eu peço para as pessoas, né, definições de criatividade. Eu gosto de muitas, mas eu tenho a minha preferida, que não é a melhor, nada afirma que é a melhor, a minha preferida. Resolver o problema. É para isso que a gente veio ao mundo, resolver. Então, uma vez que eu, por meio da empatia, identifiquei uma oportunidade, ou desafio, ou problema, enfim, defini, eu vou para a parte das ideias, né? Criatividade é a ideia. E a frase do Thomas Edison, criatividade é 99% de suor e 1% de inspiração, é um fato. Criatividade, a gente até já falou isso uma vez, né? Criatividade é simples, mas não é fácil, porque você depende de empenho, depende de dedicação, depende de fazer conexões inusuais e depende especialmente de repertório. Experiência, leitura, a prática, a pesquisa. Então, não dá para sentar na torre de cristal e esperar que alguma divindade do além vai te jogar o raio da criatividade. Não, brincando, né, como falava o padre Quevedo, isto não é que existe. Tá? Esquece, não tem isso daí.
Então, criatividade é trabalho, é pesquisa, é suor. Então, Perfeito. empatia, definição, ideia. E aí a criatividade tem um segredo que ninguém conta para a gente, né? E aí eu chego na sala de aula e falo, né? O Vitor foi meu aluno, né? Tá presente com a gente. Eu falo, olha, a gente vai ter 6 aulas. Esse slide, vou mostrar um slide. Esse slide aqui é o principal. Você quer ser uma pessoa criativa? Funciona assim. Criatividade, são 2 etapas simples. Ter ideias e escolher. Divergir e convergir. Quando eu convirjo, eu tenho que viajar na maionese. Tá? Aí, quando eu convirjo, eu tenho que usar experiência, bom senso. Criatividade é só isso. E as pessoas não contam para a gente, e a gente acaba achando que é difícil. Nossa, aquela pessoa criativa, como que ela faz? Igual você fazia quando tinha 5 anos de idade. Divergir e convergir. Viajar na maionese. Então, empatia, definição, ideia. Aqui na fase das ideias. Divergir, convergir. Eu vou divergir. Vou ter 30, 40, 50 ideias, escolho a melhor ou as melhores. Protótipo. Protótipo, eu vou usar papel, cola, fita crepe, tubinho, qualquer coisa que tiver. Vou simular uma solução, ou no caso de uma solução como serviço, né, simular tela. Né, como seriam essas telas, como é a interação, como monetiza, né, como captura, enfim, e testo. Não vai sair na primeira vez, não vai. Sim. É como quando você pede uma redação, faço isso, esse teste muito comum em sala de aula, tem gente que fica angustiada porque não quer rasurar. Fala, meu, rasura, risca, rasga a folha, não tem apego, sabe? A gente tem um apego, aprendeu lá no jardim da infância, né? Na minha época chamava desse jeito, não pode riscar o papel, divirta-se com o papel, né? A educação, o conhecimento, a criatividade, isso tudo junto é divertido, né? Então divirta-se, brinca com o seu cérebro, né? Aí depois, você testou, observa, você testa com o teu público, né? A tal da UX, né? A experiência do usuário. Testou a tua solução, ajusta, né? Volta para o protótipo, ajusta. Você identificou que o protótipo não está bom, volta para a ideia. Tá? Ou então você falou, não defini bem o problema, então você errou tudo aqui. Tá? Em geral, a gente volta para o 4º passo dentro da abordagem, né? Que é o protótipo. Ajusta o protótipo e testa. Tá? Essa recorrência de teste e averiguação é chamada de iteração, sem o N, né? Então, a iteração é para validar. Então, você testou 4, 5, 6 vezes, funcionou? Lança. É uma inovação? Ainda não. A inovação vai ser só quando, depois que for para o mercado, gerou resultado. Tá? Se não gerar, não é. Desculpa, foi longa. Respondeu excelentemente. Agora, uma outra pergunta, né? E aí depois eu vou juntar tudo. Você tem uma frase que até foi uma anotação do Vitor, né? Que é preciso pensar fora do caixão. O que seria essa frase? De onde é que ela surgiu? Onde é que você usa essa frase? Eu tenho uma característica que às vezes eu sou percebido com um pouco assim as pessoas me olham um pouco torto no começo. Eu não acho que criatividade é uma coisa divertida. Eu brinco bastante, né? Com a criatividade. Até a gente fala, pô, você não tem problema, vai ter um monte, né? Mas eu não vou compartilhar com ninguém. Aqui eu quero compartilhar a parte divertida da criatividade. Eu uso um pouco da ironia. E a ironia, às vezes, é confundida com um sarcasmo, né? Tem muita gente que fala, né? Olha, você precisa pensar fora da caixa, precisa pensar fora da caixinha, fora da casinha, né? Eu falo, é tão fofo, né? Meu, para, que esse negócio de pensar fora da caixa é do século passado. Isso já morreu. Eu falo, você está no caixão. Você morreu com essa coisa de pensar fora da caixa, que não existe mais. Aí eu brinco, pensa fora do caixão, ressuscita, né? Então é uma brincadeira, é claro, fazendo uma alusão à caixa, né? Mas assim, claro que dentro dessa brincadeira, se a pessoa pensar fora da caixa hoje, é a mesma coisa, né, na minha opinião, que você colocar no seu currículo, lá no LinkedIn, eu conheço PowerPoint, Office e Excel. Se você não conhecer, nem venha, né? Por favor. Então, eu sou uma pessoa que pensa fora da caixa, bom saber, né? Isso é obrigatório. Então, hoje é obrigatório saber. Né, juntando, quase fazendo uma dialética, né, no exagero da tese, sim, pensa assim, fora da caixa, pense em várias caixas, pense em caixas dentro de caixas, pense sem caixas, pense em caixas com 8 dimensões,
Então, o barato é assim, é não ficar preso a uma caixa. Tem uma outra frase que eu uso menos, né, mas que, até porque ela é cruel, né? A pior coisa que uma pessoa pode ter é uma ideia, se ela só teve uma ideia. Porque, assim, só teve uma ideia, você é muito limitado, é melhor ter nenhuma, porque você vai precisar de algumas para sobreviver. Porque se você só tem uma ideia, você está morto, acabou. Sim, sim. Dentro, por exemplo, nós da SoftRap, e aí voltando muito da nossa experiência, né, a gente percebe, eu acho que toda a equipe, principalmente a equipe comercial, eu acho que quando uma pessoa, é bem engraçado a experiência, quando... Opa, deu uma travadinha aqui. Alô? Opa, voltou. Eu não ouvi. Voltou? Deu uma travadinha. Não. Perfeito. Eu volto um pouquinho. Nós da SoftRap, né, a gente, principalmente a equipe comercial, ao longo desses anos vem sido exposta aí a todo dia uma ideia diferente, a um problema diferente, a uma situação diferente. E é bem engraçado, tem uma situação bem engraçada que quando chega uma pessoa nova no comercial. É muito engraçado a experiência. A primeira coisa que alguns até tentaram, acho que explicar, né, de expressar essa sensação, nossa, como vocês conseguem, né, vocês do comercial, conseguem, o cara chega com uma ideia, né, chega com um problema, como vocês conseguem expandir esse problema ali, ver todos os cenários e depois encontrar até uma solução. Às vezes a gente diz que somos consultores rápidos, né, que ele vem com um problema, está mais ou menos ali formatado, a gente tira um pouquinho do pó, a gente dá uma limpadinha, ajusta um pouquinho alguns detalhes, expõe de volta para ele. Nossa, como vocês conseguem fazer isso? A minha grande tese é justamente a exposição, né? Cada pessoa da equipe, todos os dias, né, atende pelo menos umas 12, 10, chega a atender 15, 20 pessoas, né? Até o pessoal do SDR são os mais rápidos, né? Então, eles... chega um cliente, manda um e-mail, manda uma mensagem, liga no nosso telefone comercial, e aí eles chegam a atender a média 50 ideias por dia. 5 minutos, deixa eu... E são os mais rápidos a captar também. Tem uma certa linha de pensamento que todos seguem, né, para otimização do processo, mas, perfeito, você quer tipo um iFood, mas só que misturado com Uber, e aí pega algumas referências assim e junta, e às vezes 80% dos casos o cliente diz, nossa, é isso mesmo, é exatamente isso que eu pensei, ou até diz, né, poxa, eu não tinha pensado dessa forma, né? Não tinha encarado a visão dessa forma. A minha tese é que a criatividade, né, expandir a criatividade está muito atrelada também à exposição, né, à exposição de outras soluções de problema, né, principalmente, e aí eu queria a sua opinião sobre isso, mas principalmente na física, né, quando você encontra alguns problemas, você vai resolver alguns problemas que são mais complexos, o que você facilita muito se você já foi exposto a problemas de outras áreas. Porque aí, por exemplo, se você quer fazer uma determinada medição, que se você alterar do bidimensional para o tridimensional facilita o seu cálculo, né? Então, se você vê um problema que alterando do bidimensional para o tridimensional te trouxe um incentivo, você pode te dar aquele estalo, deixa eu tentar aplicar dessa forma. Na minha experiência, a criatividade ela está muito relacionada à exposição. O que você acha dessa tese? O que você acha que são os conceitos principais, ou que são hábitos saudáveis, né, para se ter, né, empreendedores estão ouvindo a gente aí, estão nos acompanhando, são hábitos saudáveis para se ter, para aumentar aí
não sei se existe ou se alguém já criou, né, o índice de criatividade pessoal, o número de ideias, ou a facilidade, essa mensuração. Também você pode comentar se existe, se existe alguma teoria sobre isso. Então, duas perguntas: quais são os hábitos que a pessoa pode ter para aumentar, né, esse número de criatividade, esse valor de criatividade, e outro, se existe, se dá para mensurar a capacidade criativa de uma pessoa, se dá para como mensurar, ou se é só por aplicação. Ok, bom, belas duas perguntas aí. Uhum. Se a gente tiver tempo aqui, vai longe, tá? Vou sintetizar. Esse livro, né, que eu comentei que me inspirou um conceito, né, das ideias exponenciais, até ele está para ser relançado, porque eu estou fazendo uma revisão dele, esgotou, né, a primeira edição, está saindo com uma edição mais limitada, acho que vai sair agora no comecinho do ano, né? Acabou dando uma travada aí a pandemia, mas enfim. O livro que eu me inspirei é do Paul Torrance, que acho que é Testes em Criatividade, acho que é o nome do livro. Mas é só procurar Paul Torrance, né? Paul normal, T-O-R-R-A-N-C. E ele era um estudioso que desenvolveu isso na década de 50, né? Ele, junto com o Osborne, fundaram uma organização em Buffalo, Estados Unidos, que hoje é reconhecida, né, a mais antiga e tradicional no estudo da criatividade. E ele desenvolveu testes para medir o potencial criativo das pessoas, testes elaboradíssimos, enfim. Eu uso medidas mais simples no dia a dia, o Vitor deve até se lembrar, porque a gente falou disso aí em aulas, né? A minha média existem técnicas que ajudam a gerar ideias. A mais conhecida, né, e todo mundo já ouviu falar, tal do brainstorming. Então, num brainstorming, né, num toró de palpites, uma média boa, é claro que ela varia de acordo com a complexidade do desafio, né? A média boa é de 10 ideias por minuto. Então, no período de 10 minutos, você teria que ter 100 ideias individualmente trabalhando, né? Num brainstorming individual. Não é um número fácil, porque eu falei que é uma média boa. E então, quando você fala da exposição, isso é como um jogador de qualquer esporte, né? Um esportista, qualquer que seja, quanto mais ele pratica, mais fluente ele fica. Então, a criatividade tem a ver com... Tem 4 principais itens, né? Fluência, originalidade, flexibilidade e elaboração. Eu vou repetir. Eu criei uma sigla para ficar mais fácil para eu lembrar, que é FOF. Legal. FOF, que é fluência, originalidade, flexibilidade e elaboração. Então, a fluência é diretamente relacionada a repertório. Quanto mais repertório você tem, maior é a possibilidade de conexões inusuais. Até eu usei uma vez isso num artigo, o artigo foi questionado porque a palavra não existe, né? Que eu dizia que é juntar o injuntável. E aí eu tive que justificar porque eu usei a palavra, né? Juntável. Mas é juntar aquilo que naturalmente não se aproxima. A originalidade é a maneira única que cada pessoa vai combinar o seu repertório. A flexibilidade é como você reage diante do desafio. E a elaboração é como, a partir disso tudo, você faz a entrega. Então, quando você fala que o pessoal do SRD atende até 50 pessoas, com essa velocidade de raciocínio, é porque no começo ele atendia a 10, ele foi incrementando o seu repertório, incrementando. Quando o desafio chega para ele, ele mentalmente já elabora a razão, né? É prática. É fácil falar que é santo, é sorte, é treino. O que você acha, quais seriam, invertendo a primeira pergunta, né? Quais seriam hábitos não saudáveis para a criatividade? Existe talvez um hábito que a pessoa possa ter que diminui a criatividade, esse número aí de ideias por minuto? Existe algum hábito que a pessoa, ou que possa até ser comum, não sei se que possa diminuir a taxa de criatividade de uma pessoa? As pessoas reagem de modo diferente diante de situações diferentes. O nosso cérebro, por exemplo, ele tem 3 reações básicas diante de um desafio. Eu posso fazer uma viagem no tempo, na época lá das cavernas,
Estou caminhando, dou de cara com um leão com fome, o cérebro, eu olho, o meu cérebro avalia, e ele pensa assim, dá para encarar o leão, ele vai lutar. Não dá para encarar o leão, mas eu consigo ser mais rápido, eu vou fugir. Não dá para encarar o leão, não vou conseguir fugir, eu desmaio. Então o cérebro, ele luta, ele foge ou ele desliga. Então as pessoas reagem de modo diferente. Muitas pessoas, uma grande parte das pessoas, não reage bem à pressão do tempo. No entanto, outras, eu me classifico, né, nessa categoria aí. Ontem tive uma experiência desse tipo, muito curiosa, inclusive, né? Diante de um desafio de pressão do tempo, eu falo, ok, pessoal, deixa comigo. Né? Ontem foi um caso assim, tem um programinha que é semanal, que a gente faz aí, e entrando no ar, o YouTube falou que a gente não ia poder usar a nossa vinheta, porque, coincidentemente, aconteceu de um trecho de um filme da vinheta ter direito, né? Eles bloquearam. A gente vai entrar no ar. Falei, não, vou fazer uma vinheta, né? Então, tinha 16 minutos para fazer, ok, né? Então, é aquela coisa do... Tem pessoas que reagem melhor a uma situação ou outra. Então, no meu caso, a pressão do tempo, ela me estimula, né? Então, tive que ter ideias rápidas, calcular a imagem, montar, fazer abertura, achar uma trilha, enfim, né? Uma vinhetinha acho que de 1 minuto, enfim, né? Mas, assim, eu teria feito isso aí em meio-dia, né? Que fazendo 16 minutos. O que, assim, a pressão, a ansiedade, a depressão, né? Problemas pessoais, isso tende a impactar, assim, se não diminui, ainda mantém no mesmo nível, não melhora, né? O cansaço, né? A sobrecarga de trabalho, pouco sono, este momento, muitas pessoas não reagem bem a esse momento de confinamento. Eu tenho procurado criar alternativas, né? Então, eu faço o exercício na escada, né? Então, eu subo e desço escada aqui, ou então pulo corda aqui na sala vendo TV. Então, uma maneira de me manter ativo, né? Para não enlouquecer, né? A gente não vai enlouquecer, mas não quer nessa estafa, né? Existem hábitos que dão a impressão de que a pessoa pode ficar criativa, mas ela fica, mas não vai funcionar para algo específico, né? Então, por exemplo, vamos beber aqui, você se solta quando bebe, né? Falei isso até recentemente, no vinho, a verdade, né? Em vinho Veritas, ditado antigo. Só que ninguém conta o ditado inteiro, né? No vinho, a verdade, na água, a saúde, né? Então, em vinho Veritas, na água, salutares. Então, para manter a saúde, o cérebro precisa de pouca coisa para a criatividade. Ele precisa de combustível sólido, líquido e gasoso. Açúcares em geral, glicose, sacarose, frutose, mantêm o cérebro mais ativo. Água é muito bom para o cérebro, né? O uísque, a cerveja, a Coca-Cola, ok, eles contêm água, né? Mas eles vão quimicamente de outra maneira. Então, a água em temperatura natural, ambiente, um pouquinho gelado, ok. E oxigênio. Então, exercício de respiração, dar risada. Adoro dar risada, porque oxigênio para o cérebro, né? Ou então você dá aquela fungada. Eu e você, eu já percebi, eu até mais, né? A gente fala rápido. A minha respiração, ela vinha até aqui e volta, ela não é inteira. Quando você dá aquela parada, eu convido todo mundo, né? Já que só eu estou falando e você, né? Para, agora dá uma respirada fundo. Ó. Você vai sentir o oxigênio no braço, estou falando sério. Você sente aqui o oxigênio passar. A gente não faz isso. Então, tratando bem da máquina, aí você vai ficar bem criativo. Então, hábitos desse tipo, né? Dormir pouco faz com que a capacidade de concentração para conectar a novidade, né, e o repertório, o resgate do repertório é menos facilitado. Mas, quando se trata de sobrevivência, a coisa muda, porque aí entra o fator adrenalina. Então, a adrenalina também, ela dá uma espocada assim, no cérebro, que faz com que você... Depois você para e fala, como é que eu fiz isso? Né? Aí houve um elemento químico. Se você me permitir, aditivos químicos, apesar de liberarem muito a pessoa, você não consegue manter foco. Então, não se trata de discurso de tiozinho aqui, né? Então, maconha, cocaína, haxixe, crack, todas essas coisas aí vão proporcionar uma viagem interessante para quem quer viajar, mas não funciona para o trabalho. Então, se quer ter uma ideia criativa agora do trabalho, eu vou lá dar um tapa, não vai rolar. Sabe? Você vai ficar alegrão, você vai ter... vai fazer uma outra viagem, mas não funciona para a criatividade. Perfeito. Temos aí, ó, estamos acabando a nossa live, temos só 5 minutos. Eu acho que todo mundo deve estar querendo
aqui na Twitch ou no YouTube, ou quem sabe aqui no podcast também, deve estar querer um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de informação, e aí eu queria deixar esse espaço, né, para você falar um pouquinho do Ideias Exponenciais, onde é que a gente pode achar esse livro, onde é que a gente pode aprender, quais seriam as fontes que você recomendaria para as pessoas buscarem ou lerem, ou quais seriam as suas fontes, né? Você pode utilizar como referência as suas próprias fontes, para construir esse repertório. Onde é que a gente pode encontrar o seu livro, né? Todos os seus livros aí de criatividade. Você tem 6 livros, não sei se você tem um novo aí que você possa estar preparando. Onde a gente pode encontrar o seu livro. Vou deixar esse espaçozinho para a gente deixar um gostinho de quero mais para o pessoal buscar o seu livro, aí quem sabe a gente faça uma segunda live e fale sobre um outro livro, quem sabe aí na segunda live a gente pode deixar para falar um pouquinho do An, né? Explicar por que An. Mas pode falar, professor, deixa esse espaço, falar um pouquinho do seu livro. Eu estou tentando. Eu tenho um e-book, inclusive, estou tentando achar legal dele aqui, porque esse e-book eu pedi, né? O Vitor até ele baixou, né? Porque quando tem essa oportunidade assim, eu compartilho, o pessoal vai achar, e aí a editora libera, né? O download gratuito. Então, deixa eu achar. Então a gente deixa disponível, quando a gente fizer o upload no YouTube, a gente deixa disponível na descrição. Eu acho que fica maravilhoso. Aqui também na Twitch a gente pode deixar o link pro YouTube, no nosso Instagram a gente deixa lá também o link. E onde a gente pode encontrar o Ideias Exponenciais? Se for para deixar também, pode falar. Ele vai sair em janeiro, né? O Ideias. A primeira edição, eu não achei que... Eu fiz uma edição que foi exclusiva para um evento com 100 exemplares, né? E, na verdade, eram 80 pessoas, aí sobraram mais 20 e foi para um... Não tem mais. Então, eu estou revisando o livro, uma parte, né? Ótimo. Para o lançamento agora no comecinho do ano. Vai sair também no formato e-book, lá pela Amazon, né? Os livros, tem 2 deles que estão... Um é por uma editora que está na... Eu vou pôr o link, eu vou deixar o link depois, né? Chama Seja uma Pessoa Mais Criativa. E esse livro são dicas, né, de como você pode ser uma pessoa mais criativa. É um livro pequenininho, tem 110 páginas, fala sobre criatividade, sobre cérebro, nem deu, né, tempo de falar do cérebro, criatividade do cérebro, técnicas da criatividade, descrevendo como usar individualmente e em grupo, né? Fala um pouquinho sobre inovação, enfim, tá bem dividido, uma leitura bem agradável, né? Dá para fazer assim, uma leitura de final de semana, né? E esses 2, o An e o Potencializando Sua Criatividade, eles estão na dvseditora.com. Legal. Né? Dado, viagem, sapato, né? Tudo junto, né? dvseditora.com.br. E, assim, se eu puder recomendar um livro, eu falo, olha, nossa, eu quero ler um livro. Ele chama, ai meu Deus, Criatividade Levada a Sério. Legal. O autor chama Edward, E-D-W-A-R-D, Edward D. Espaço Bono. Na minha opinião, esse livro também está esgotado, mas a gente acha em sebo. Deve estar ao redor de R$30. Tá? É um livro, na minha opinião, assim, que ele dá a noção inteira da criatividade. Poxa, que legal, que legal. Então, deixa a gente encerra aqui a nossa live. E se quem gostou, quem estava participando aqui pela Twitch, acompanhando pela live, ou quem está vendo isso depois no YouTube, ou no nosso podcast, deixa um joinha, deixa um comentário, compartilha. Quem quiser dar uma ideia, pode mandar um direct no nosso Instagram. Mandar uma mensagem para a gente, mandar um e-mail. Quem tiver também dúvidas, quem tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta para o professor Humberto, quiser enviar para a gente reencaminha para o professor. E quem sabe a gente marca aí um segundo encontro, foca nessas perguntas, fala um pouquinho do ano, fala um pouquinho dos outros livros, fala um pouquinho mais de criatividade, faz aí, quem sabe, uma outra ideia de startup. Mas, professor, muitíssimo obrigado
pelo tempo. Espero que o senhor tenha gostado aí de falar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de criatividade. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou aprendeu bastante, né? Teve vários insights, várias ideias. E aí, quem tiver uma ideia exponencial, acho que vou deixar o campo aqui para todo mundo comentar. E a gente, professor, marca um segundo encontro, falar um pouquinho mais de criatividade, que eu acho que é sempre interessante, e ajudar o nosso país, o nosso Brasil, os nossos amigos a exercerem esse músculo da criatividade que é tão gostoso. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. Bom descanso. E você tem toda a razão. Vamos fazer a diferença nesse país aí. Parabéns pelo trabalho da Software. Muito obrigado. Bom descanso, professor. Até.